E agora nós vamos falar de crenças. Então, a gente tem vários tipos de crenças, a gente tem vários lugares onde a gente adquiriu essas crenças, que nos moldaram diante de todo o aprendizado que a gente teve, desde o nosso nascimento em diante até os dias de hoje. Então, uma crença é uma convicção pessoal sobre a veracidade de algo, independente de haver ou não evidências objetivas que apoiem. Perceba que eu posso acreditar numa coisa, mas eu posso não comprovar aquilo. Pode ser que seja apenas um credo, uma crença e não tenha fatos, que não seja verdade. Ou pode ser que eu não posso provar, mas ela é uma verdade, ela acontece. E eu não tenho como provar, mas ela simplesmente acontece. Como é o caso da fé, eu tenho fé em algo. E quando eu faço minha oração, aí aquilo que eu pedi em oração acontece. Como é que eu vou provar isso? Os cientistas estão tentando provar aí, né, como que isso acontece, mas tem uma química no cérebro que acontece, cura a pessoa internamente, beleza, mas como é que uma oração pelo outro acontece que a oração que você fez pelo outro ali, mesmo que ele não está escutando aquela oração, você fez e de repente desbloqueou um caminho da pessoa, aconteceu uma coisa positiva na vida dela. Então, isso a ciência não pode explicar. Agora, uma crença que ela leva a pessoa a se bloquear e a não conseguir nada na vida, porque ela ouviu que ela não seria nada na vida, e ela acreditou naquilo e ela viveu, moldou sua vida com base naquilo que ela ouviu. Então é muito diferente uma coisa da outra. Então, as crenças podem influenciar profundamente a maneira como percebemos o mundo, como nos comportamos e como interpretamos eventos e experiências. Já foi feito, por exemplo, um estudo com gêmeos, em que os dois viveram na mesma casa, os dois tiveram as mesmas experiências. Um se deu bem na vida, outro teve total fracasso. Então, não quer dizer também que sejam apenas as experiências externas que vão moldar nossas crenças, mas como registramos tudo isso. Existem aí as crenças religiosas que a gente recebe, dependendo da religião que a pessoa é criada, às vezes ela é da religião X, Y ou Z. Cada religião vai ter dentro do padrão uma limitação. Por exemplo, algumas religiões elas vão passar que a pobreza é algo benéfico, que é algo louvável, né? Então você ter dinheiro é algo terrível diante dos olhos de Deus. E aí o que vai acontecer? Se essa pessoa tem um objetivo de ter sucesso na carreira profissional, sucesso numa empresa, que ela vai abrir uma empresa, ela nunca vai ter sucesso, porque não adianta o desejo dela se a crença limitante dela vem da religiosidade dela, porque ela vai estar desagradando a Deus, e nisso ela vai, quem que está acima dela? Deus. Então, quando ela estiver tendo um sucesso, ela vai se sabotar, porque justamente dentro do interior dela, Deus ama a pobreza. Foi isso que foi passado para ela. Deus ama que ela fique em dificuldade, que ela fique na pobreza. Assim ela ganha o reino dos céus. Mas caso contrário, se ela for pobre, sofrer muito aqui, aí sim, lá no céu, ela vai ter um galardão. Então, realmente, ela não vai ter sucesso na vida dela, porque ela acha que Deus gosta que ela sofra. Outra questão, crenças políticas, né? Ela tem opiniões políticas. Exemplo, uma pessoa que ela tem a opinião de que ela não pode viver no capitalismo, que o capitalismo é injusto, ruim, e que o rico, ele é rico porque ele explora o pobre e o pobre é um escravo dele. Então, quando eu tenho essa crença política, você ter o sucesso é algo terrível aos seus olhos. Por quê?
A partir do momento que você tem sucesso na tua empresa, você está fazendo mal para o pobre. Você dá o emprego para ele, ele trabalhar e ganhar o salário dele, não conta, porque você está explorando ele. Você está fazendo maldade para ele. Então, ele, você não deve ter uma empresa, você não deve ser bem-sucedido, porque você está sendo bem-sucedido diante do mal que você está causando em pagar o salário para a pessoa. E, de repente, aquela pessoa tinha uma dificuldade muito grande. Quando ela arrumou um emprego, essa é a realidade, ela conseguiu pagar as contas dela, ela conseguiu ter um plano de saúde, ela conseguiu ter dignidade, mas a crença política sua não deixa com que você pense assim. Então você vai sempre se sabotar. Crenças culturais também. Por exemplo, a cultura, ela pode dizer as tradições, né, que a mulher não pode estar em cargo de autarquia, porque a mulher, culturalmente, ela é a mãe, a do lar, que ela tem que ficar lavando, passando, cozinhando. Ela não tem cérebro para outra coisa. Ela não pode ser protagonista em nada. Quem tem que ser protagonista é o homem. Ela tem que ficar em silêncio, calada e obedecer às ordens do homem. O homem pode tudo e a mulher não pode nada. É uma crença cultural. Eu não vou entrar mais em outros detalhes, porque as crenças culturais, elas levam, por exemplo, só tem. Hoje em dia está esse debate sobre a sexualidade das pessoas, está em debate sobre o gênero mesmo, né? Não só homem e mulher. Está em debate muitas coisas e é uma questão cultural. Em outros países, já é um pouco mais radical ainda, pior ainda, né? As mulheres têm que se cobrir, porque além do silêncio e servir, ela ainda tem que se cobrir, ela não pode ter a liberdade dela, é cultural. Tem países que têm praias nudistas e tá tudo bem, homem e mulher tem igualdade e tudo mais. Então, é a cultura do local, tá? Também temos as crenças individuais, como que a pessoa registrou tudo e trouxe para dentro de si, né? O cultural também a gente pode colocar as tradições familiares, né? A gente pode colocar a escola, a gente pode colocar muitas coisas aqui, que foi onde a pessoa desenvolveu aquela crença. Uma crença não é sobre certo e errado. Culturalmente, as pessoas aderiram àquela crença porque em algum momento ela serviu, né? Então, vamos supor, década de 60, 70, que estava tendo aquela rebelião toda, jovens, sexo, droga e rock and roll. Aí, de repente, você vê uma cultura mais rígida, segurando, por causa para que esses jovens não se perdessem nas drogas. Foi necessário uma cultura mais rígida, uma cultura mais intensa nesse sentido. Aí os pais reprimem os filhos, por exemplo, por medo deles se perderem. Aí depois você vê hoje soltando novamente, as pessoas tendo mais liberdade. Então, assim, tudo é cíclico, né? Vão tendo movimentos, tem os porquês de uma rigidez, tem os porquês da liberdade, tem os porquês de tudo. E aí foi introduzido e ficou nisso aí, né, nessa última, digamos, esses últimos, vamos dizer, 100 anos, acho que nem isso não foi. Nesses últimos 50 anos, aí, entre aspas, liberdade de gênero que está em pauta, para poder as pessoas serem quem elas são. Então, é uma transformação na sociedade, né? É o que todos vão entrar num comum, num senso comum. Agora, as crenças pessoais, não. Ela já assim, a pessoa dane-se o que o mundo pensa. Eu sou eu tenho a minha própria essência, eu vou viver como eu quero. É o chamado arquétipo do rebelde, né? Que a sociedade inteira vivendo de uma forma e aquela pessoa vive de uma forma diferente. Então, ela é o rebelde. Ela não vive como todo mundo, ela pensa por ela mesma. Ela não vive na manada, ela não vive na boiada, né? Então, ela é ela mesma, ela pensa diferente. Então, muitas vezes a sociedade pode ser muito trazer assim até punições para os rebeldes, né? Para que ninguém mais siga o modelo deles. Então a gente vê violência, a gente vê
Pode ser não violência física, mas uma violência verbal, discriminação e etc., devido à pessoa ter a própria crença e viver de uma maneira diferente dos demais. Uma crença, então, ela vai falar sobre a autoestima da pessoa, autoconfiança, tomada de decisões dela, porque são as crenças pessoais. Então, hoje, vamos supor, vou dar um exemplo meu. Eu fui criada numa determinada religião e eu detestava os costumes da religião. Eu amo a essência da religião, amo ainda, né? Nossa, é muito puro, muito bonito, mas os costumes, o que transformaram a religião é terrível. E as pessoas só debatem, protestam um contra os outros, porque cada um tem um ponto de vista. Quando eu saio disso, do meio disso, eu fico com o ouro, com a essência e não pratico a religião mais. Aí eu sou a rebelde. Mas eu aceito outros ouros de outras religiões também. Eu me abro para outros conhecimentos, outras filosofias. Isso vai abrindo o campo, vai abrindo algo dentro de mim. Eu tenho que fazer isso com todo mundo? Não. Tem pessoas que necessitam daquela religião naquele momento, ela vai viver a vida inteira dela naquele movimento e tá tudo certo. Então, cada um respeitando o movimento de cada um. Agora, eu vou destacar dois tipos de crenças: as limitantes e as fortalecedoras. Primeiro, as crenças limitantes, que a gente vai se deparar com isso, elas são crenças que vão restringir, limitar a pessoa a alcançar o seu potencial máximo, vai restringir a pessoa a realizar uma pequena tarefa. Elas são frequentemente, elas surgem, né, de experiências passadas dela mesma ou das experiências dos seus ancestrais, da história, de tudo que foi registrado, das influências sociais, que foi as crenças que a gente estava falando ali, religiosa, etc. Ou autopercepção negativa. Por exemplo, nós temos o caso dos gêmeos, onde que cada um vê a realidade, por exemplo, de uma favela, um fica com muita raiva do sistema, se torna bandido e depois morre, e o outro irmão fala: eu vou lutar, vencer a vida e vou sair da favela. E ele sai e se torna um grande homem aí na sociedade. Então, assim, os dois viveram as duas vivências, a mesma vivência, só que um foi para o lado limitante e o outro foi para o lado fortalecedor. Então, as crenças limitantes é autolimitação, né? Que a pessoa, ela olha para aquela realidade, então ela fala: ah, a minha realidade é essa, favela, então realmente nada posso fazer, não tem como sair dessa situação, não tenho valor, ninguém olha para mim, a política não ajuda, só sobra o social, né? Viver de renda do governo, dessa ajuda e tudo mais. Se ele vivesse da renda do governo, por exemplo, para estudar, para pegar uma bolsa de estudo, se dedicar, se empenhar e mudar a vida dele, tudo bem. Mas vive de renda e por isso também já não trabalha, já não faz outra coisa, porque a vida é assim mesmo, muito difícil. Aí sobra o quê? Roubar, matar, né? Fazer todas essas coisas, justificando porque nasceu pobre, tá? Então, quais são os valores dessa pessoa? Como que é a autoestima dela? Qual que é a crença? Ela consegue? Não consegue, né? Então, a crença sobre o mundo, todo mundo tem as coisas, só ela não tem. Aí vem aquela inveja, o mundo é ruim mesmo, as pessoas são desonestas, não dá para confiar em ninguém, as pessoas ricas são os meus inimigos e tudo mais. Vem essas crenças, né? E aí essa pessoa já vai trabalhar, se ela for arrumar um trabalho, ela vai fazer de qualquer jeito, ela tem raiva de quem tem, e tudo mais, então ela nunca se dedica para crescer, ela sempre vai se sabotando dessa forma. E crença sobre que sempre ela vai fracassar, que ela não consegue alcançar algum resultado, então ela nem aprende a ler, não aprende a escrever direito, ela não aprende, nem liga para o aprendizado, faz tarefas braçais apenas, não desmerecendo quem faça tarefa braçal, tem gente que faz por talento,
mas tem gente que faz porque não tem opção e reclama da vida, né? E não é vocação dela, ela faz porque foi o que sobrou, né? Não vai não vai ir para uma experiência para aprender coisas novas, para evoluir enquanto ser humano, evoluir enquanto profissional, não vai. Por quê? Para ela não tem jeito, ela tem um teto que ela não consegue passar. A crença sobre o dinheiro e prosperidade, então, não. O mundo dela só tem escassez, falta. Você vai num posto de saúde, só é doenceira. A pessoa ela não tem uma perspectiva de vida, não faz exercício, não faz nada, para ela só resta o remédio, a cirurgia, só resta, né? Ela não faz nada por ela mesma. Ela não se nutre, ela não tem uma perspectiva boa. Todo o sentimento dela é voltado para raiva, rancor, né? Então, relacionamento, então, é só sobre aquelas coisas, né? De relacionamentos fracassados, traição, não consegue confiar nos parceiros. É uma vida muito ruim mesmo. Então, fica bem difícil, né? De lidar com essa situação inteira. Bom, e aí tem essas crenças assim bem interessantes. Falando em crenças, eu tenho aqui um livro. Deixa eu pegar aqui para vocês. Eu tenho um livro que é da técnica do Theta Healing. A gente trabalha com determinadas crenças, né? Eu vou pegar aqui algumas crenças limitantes para a gente poder ver. Por exemplo, dúvida, raiva, medo, doença, ressentimento, remorso, ter que batalhar, depressão, melancolia, vem tudo do sentimento da pessoa, mas esse sentimento é gerado por uma crença, né? Caos, drama, desânimo, abuso, uso, ser usado, né? Cobiçar, ter inveja, né? Impaciência, infelicidade, preocupação, desespero, tudo que a crença da escassez, a crença limitante gera na pessoa, né? Ela tem uma crença e gera isso na pessoa: vergonha, irritação, ameaça, engano, vitimização, instabilidade, punição, opressão, nervosismo com relação ao futuro, né? Tem muitas aqui, ó. Traição, esquecimento, descontentamento, maldade, ser uma pessoa má ou receber maldade dos outros, assumir o sofrimento de outras pessoas, né? Até coloquei aqui para segurar o computador aqui numa posição alta. Gente, é tudo isso, tá? Então, você traz essas crenças e esses sentimentos interiormente, como é que a vida vai funcionar? Como é a sua vida vai andar carregando todas essas crenças e sentimentos? Não tem como. Então, realmente, o trabalho de crença, ele é muito importante que seja feito através de perguntas para desbancar essas crenças, para que elas caiam por terra, para que elas não façam mais efeito na pessoa. Do contrário, o processo vai ser meio inviável, né? Concordam? Agora, as fortalecedoras são crenças que capacitam, né? Capacitam uma pessoa a alcançar o objetivo, a viver uma vida plena, significativa. Elas têm uma visão positiva dos outros, do mundo. Então, você pode ser feliz apesar de já ter sido traída. Você pode ser feliz apesar de já ter falido uma empresa. Você pode ter dinheiro apesar de ter falido uma empresa. Você pode se reerguer apesar disso. Você pode ter um emprego melhor apesar de já ter sido demitido, demitida. Então, a gente vai fortalecer que uma questão que aconteceu não é determinante para a tua vida no geral.
Foi uma experiência em que nós vamos ter um aprendizado e depois nós vamos ressignificar isso em nossas vidas, sermos melhores e sairmos mais fortalecidos depois da experiência. A resiliência ajuda muito na questão da crença, né? Então a gente vai ter autoconfiança, autoestima positiva, que são crenças que afirmam a própria autoestima, que afirmam a própria habilidade, as potencialidades dentro de uma pessoa. Então, vamos supor, aquela pessoa que eu estava citando aulas atrás, né? Ela estava com o esposo deixou ela. Tá bom. Mas isso quer dizer que ela é uma pessoa que não serve para um relacionamento com o outro? Não. Às vezes ela é tudo que uma outra pessoa está procurando, mas não era o que o esposo dela estava procurando. E deixou muito tempo levando com a barriga esse relacionamento e ela se sentiu surpreendida num determinado momento de tantos anos de convivência e de repente ele escolher se divorciar. Mas é melhor do que trair, não é verdade? A resiliência e o otimismo. Essas crenças positivas, elas vão dar mais força, mais otimismo, que apesar de estar sofrendo agora, de ter dificuldade agora, das coisas não estarem fluindo, a coisa vai começar a fluir. Basta realmente dar esse start, caminhar rumo ao objetivo, né? E se ela parar, realmente não vai se resolver, mas se ela continuar, ela tem a possibilidade de resolver. Então, tomou uma queda, aconteceu um desafio na frente, uma adversidade, uma calamidade, como foi, por exemplo, a pandemia, muita gente passou por aquilo. Beleza, vamos bater a poeira, vamos dar a volta por cima, vamos crescer com essa experiência, vamos nos preparar, estar sempre preparados para desafios. A gente não sabe o que pode acontecer. São desafios grandiosos externos que não dependem da gente. A gente tem controle sobre o interno, mas não tem controle sobre o externo. Crenças de abundância e prosperidade. Olhe para as árvores, né? As árvores são abundantes. A lei natural do universo é o crescimento, a expansão, é o plantar a semente, é o germinar, é o crescer, é o dar frutos. Essa é a lei natural da vida, ter em abundância. Eu tenho uma árvore aqui, eu fico olhando para ela, eu tenho acerola para mim, eu tenho acerola para os passarinhos, eu tenho acerola que voltam para a terra e germinam de novo e depois dão mais pé de acerola. Olha só que legal. A vida é cíclica e ela sempre vai estar ali abundantemente, né? Agora, se eu tenho uma visão assim, nossa, e eu vi uma perspectiva, foi muito legal esses dias, né? Relembrando até uma parábola da bíblica que fala de que o semeador saiu para semear e ele foi encontrar tipos de solos diferentes. Então, esses solos são o nosso inconsciente, são a nossa mentalidade. Que solo você é? Um solo fértil, onde a semente vai cair, vai germinar, brotar e vai crescer? Ou é um solo cheio de pedra, um solo árido, cheio de areia, sem vida, né? sem possibilidade de existir crescimento de uma grande ideia. Então, foi muito legal relembrar essa visão. E depende muito mesmo. Então, uma crença positiva num solo, que é assim, a tua cabeça está tão fechada, tão tampada, que não permite entrar uma nova ideia, germinar e frutificar e transformar a tua vida. Então, tem que trabalhar as crenças por causa disso, né? O empoderamento, a pessoa acreditar nela, a pessoa acreditar que pode realmente fazer uma mudança radical em sua vida, uma mudança no mundo, pode ser diferente daquela realidade que ela está vivendo. Né? Então, ela tem que trazer aquele poder interno, aquele poder realmente para fazer essa transformação. E crenças de relacionamentos saudáveis. Pode haver essa conexão, pode haver apoio, empatia, os dois dar a mão, né? Ou então relacionamentos saudáveis pessoais ou na empresa. Pode todo mundo se engajar num projeto, uma coisa, as coisas podem acontecer, uma equipe se engajar e transformar a realidade de uma empresa, mas quando tem aqueles que estão lutando contra, fica difícil mesmo. Você tem que identificar quem é
ali, desculpa a palavra, o câncer daquela empresa, o câncer daquele. O que, que é aquilo que está minando as energias e as forças da pessoa, né, da empresa? Era aquela visão, né, de derrotismo que tinha, de um funcionário que estava querendo que a empresa se lascasse mesmo, ele estava com má intenção. Dentro de um relacionamento, a pessoa lutando para viver uma vida boa com o parceiro não queria, não gostava. Então a honestidade dele foi muito boa, porque soltou a pessoa para ser feliz. Não é verdade? Então, a honestidade é algo muito legal. Você gosta ou não gosta, pronto, acabou. Ninguém é obrigado a viver com ninguém. Ninguém está amarrado num trabalho porque fez um contrato social. Ninguém está amarrado num serviço, num relacionamento porque assinou um contrato de casamento. Mas entender que ambos podem ser felizes, né? Cada um com outras pessoas diferentes, mas podem ser felizes e desejar o melhor para o outro, né? Não deu certo, tudo bem, bola para frente, mas não precisa ser um martírio, não precisa prejudicar os filhos, não precisa prejudicar o resto dos funcionários, né? Então, quem tem crença fortalecedora simplesmente identifica: eu não gostei dessa empresa, não quero trabalhar aqui, não, e vai embora. E pega as malas e vai. Não fica prejudicando o outro, né? Sabotando. Isso que é feio, né? Falta de ética, falta de compromisso, falta de dedicação, falta de tudo, tá? Então nós voltamos na próxima aula.